Meu amigo, minha amiga, bem-vindo ao curso de Português Jurídico. Este curso é ideal para os operadores do direito, ou seja, é ideal para advogados, para promotores, para juízes, enfim, para todos aqueles que trabalham no meio jurídico. Qual é a estrutura dele? Na verdade, é um curso que vai guiar a língua portuguesa para a necessidade de quem trabalha com as leis. É claro que ele é ideal também para secretários, para estudantes de direito, enfim, para todos aqueles que querem passar em concurso público ou para aqueles que já estão no serviço público e querem se inteirar das particularidades da nossa língua, quase sempre voltadas para o ambiente de trabalho. Preparado então? Então vamos à nossa primeira aula e vamos para a atualização gramatical. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer hoje é atualizar-se, principalmente em função da reforma ortográfica de 2009. Perceber o que mudou e o que não mudou. Tranquilo, não é? É a nossa aula 1 e é uma aula sobre o uso do hífen. Vamos lá. Então, nós vamos primeiro discutir como é que se usa hífen sem os prefixos. Olhe bem, a reforma ortográfica de 2009 mudou radicalmente o uso do hífen, mas o hífen que envolve a presença de prefixos. E quando a palavra não envolve prefixo? Olha, tem uma regra geral. O nome das plantas e dos animais tem hífen automaticamente. Se for uma palavra composta, 2, 3 palavras, aí o hífen acontece com naturalidade. Vamos conferir? Olha, você nunca viu beija-flor sem o hífen. Por quê? Nome de pássaro, o hífen é automático, né? Tatu-bola, automaticamente com hífen. Tamanduá, bandeira, hífen obrigatório. Cavalo marinho, com hífen, né? Vitória régia, nome de planta, nome de flor, com hífen. Lobo-guará, o único lobo do Brasil, né? Ali da região do Mato Grosso, né? Goiás, é com hífen. Gavião pega pinto, um gavião muito temido no interior, por isso que as crianças andam bem vestidas, os pais cuidadosos, né, não deixam andarem os meninos, né, andarem nus por aí. Então, gavião pega pinto, por ser uma palavra composta, nome de pássaro com hífen automaticamente. Ararinha azul está em extinção, mas o hífen é automático, é obrigatório. E o boto cor-de-rosa da Amazônia, automaticamente com hífen. Pronto, regra geral, nome de plantas e nome de animais, se é palavra composta, o hífen acontece com obrigatoriedade. Mas sempre tem as zebras, aquelas coisinhas que você deve olhar, aquelas particularidades, que quando você é testado com relação a conhecimento da língua portuguesa, são essas particularidades que ganham valor nas mãos dos examinadores. Vamos lá. Ainda falando de plantas e animais, olha a zebra. Nós acabamos de garantir que os nomes de plantas e de animais têm hífen. Olha a zebra, girassol. Não tem hífen e o plural é girassóis, obrigatoriamente com acento, né? O malmiqué também não tem hífen. Dá para explicar o malmiqué. O negócio é o seguinte, tem uma regra para usar o hífen com o mal, porque nesse caso ele vira prefixo, né? E sabe qual é a regra? Que ele só pode provocar hífen se a outra palavra começar com a letra H ou então se a outra palavra começar com uma das vogais. E agora? E agora, entre ser nome de planta, levar hífen e obedecer à regra do uso do mal, a gramática achou por bem colocá-lo dentro da regra do uso do mal. Daí que malmiqué não leva hífen em função da regrinha do mal. Tranquilo? Olha, mão de vaca, quando não tem hífen é uma coisa, chama-se sovina. Isso é o famoso hífen semântico, porque ele marca a diferença de sentido, né? Então existe a expressão mão de vaca, não tem hífen, significa sovina, e tem a expressão, a palavra mão de vaca, a palavra composta, que é um tipo de planta. Percebe? Olha o detalhe. Existe o lobo do mar, que é marinheiro, né? Tá? Uma espécie de elogio aos marinheiros. Mas tem o lobo do mar, que é o nome de um peixe. Claro, se é nome de planta ou nome de peixe, aí o hífen é obrigatório. Tem bico de papagaio, que você sabe bem o que é, né? Uma doença, uma deformação na coluna. E tem bico de papagaio, que é o nome de uma planta. Então, se há duas expressões e uma delas é nome de planta ou de animal, teremos o hífen no nome da planta ou do animal.
Olha, pé de galinha, as rugas que aparecem no rosto de todo mundo, inevitáveis, né, tá? Não adianta fugir, mas tem uma planta cujo nome é pé de galinha. Como a planta leva hífen, com hífen, então o pé de galinha que é planta. Tem mau vizinho, mas não é vizinho mau, porque se for vizinho mau, aí o mau e o vizinho são duas palavras, o hífen não pode ocorrer, mas há uma plantinha cujo nome é mau vizinho. Sabe que no interior há uma crendice de que se plantar essa árvorezinha, parece que é um arbusto, esse arbusto, né? Na frente da casa, os vizinhos ruins vão embora e daqui a pouco, pronto, você fica isolado, tranquilo, sem nenhuma perturbação. Mas na cidade não convém, porque a minha mãe pegou uma mudinha desse tal do mau vizinho com o maior carinho, plantou na frente da casa e um belo dia as folhas sumiram como por milagre. Conclusão, os malandros acharam que era um pezinho de maconha e terminaram tirando todas as folhas para fumar, para fazer cigarro. E o mau vizinho realmente nem espantou os vizinhos maus e nem fez sombra, não adiantou nada. Minha mãe ficou muito chateada, que Deus a tenha. Tá bem. Número 8, tem chapéu de couro. Nem coloquei o significado, né? Chapéu que todos, né? Todos não, né? Mas que muitos usam na cabeça, principalmente no interior. Pois bem, mas há uma erva, uma planta cujo nome é chapéu de couro. Quando há essa coincidência, teremos o hífen automaticamente. E temos coroa de Cristo. Se nós escrevermos coroa de Cristo, simbolizando a coroa que Cristo usou na cabeça quando foi crucificado, aquela de espinhos, naturalmente não usaremos o hífen e teremos de escrever Cristo com letra maiúscula. Normal, né? Mas temos coroa de Cristo, que é o nome de uma planta ornamental, até dá flores, espinhos também, claro, né? Uma alusão clara à coroa que Cristo usou na cabeça antes da crucificação. Perfeito, então? Então, conhecemos a regra geral e conhecemos as particularidades da regra. Perfeito, né? Vamos para frente? Agora vamos mudar. Agora é o hífen envolvendo os prefixos. E agora? Agora há uma regra, e uma regra para hoje, uma regra atualizada, português oficial. E que regra é essa? A regra é que os prefixos vão provocar hífen quando a palavra que vier depois começar com a letra H, ficou uma regra universal, e também quando as palavras que vierem depois começarem com uma letra idêntica à última letra do prefixo. Vamos chamar de letras iguais, ou vamos chamar de repetição de letras, tranquilo, né? Mas antes de aplicar a regra, ou já aplicando, eu quero que você aumente a sua quantidade de prefixos, ou seja, você tem quantos na cabeça hoje? Consegue lembrar uns 10? Vamos ver se você consegue, olha só. Então, o alto é prefixo, o alto com U. E sabe qual é a pior grafia? Quando você escreve autopeças como está em vermelho, ou seja, duas palavras. Por quê? Porque os prefixos, eles não têm autonomia. Isso significa que a finalidade do prefixo é inventar uma palavra nova. Portanto, como eu não posso colocar o if, escreve-se autopeças, como você está vendo, uma palavra só. De novo, é mania nacional escrever autopeças como se fossem duas palavras autônomas. Isso a gramática condena. O correto é uma palavra só. Olha, o contra também é um prefixo. Então, contramão com hífen é erro. Contramão, duas palavras separadas, também é erro. Então, a única maneira de escrevê-la é contramão, uma única palavra. O extra é prefixo. Olha, extraconjugal com hífen é erro. Sem hífen é o acerto. O infra, olhe para a infraestrutura, o infra da ideia de abaixo, né? Naturalmente uma palavra só, não temos liberdade para colocar o hífen. O intra, que é dentro, intravenoso, com hífen é erro, sem hífen é o acerto. É bom entender também o significado de cada palavra. Mesmo em autopeças, o auto não perde o sentido de próprio, né? Tá? O contra é contra, o extra é extra, acho que é um significado que todo mundo deduz. O infra é abaixo e o intra é dentro. Olha, se alguém disser para você que você vai passar por um exame intranal, é melhor entender o que é, né? Para depois você não ficar diante do médico apresentando desculpas, pedindo para preparar-se psicologicamente, diante daquela mangueira grossa, sei lá se você vai pedir autorização para a família para poder fazer o tal do exame. Então, se você entende,
já pede autorização da família, já se prepara psicologicamente e não cria problemas. Olha, o neo, que dá a ideia de novo, neorromantismo, não provoca hífen. E olha o detalhe, temos de duplicar a letra R. Vá se habituando a essa realidade. Se nós temos um prefixo que termina em vogal, como é o caso de neo, e não há possibilidade do hífen, se a palavra que vier depois começar com a letra R ou com a letra S, teremos a duplicação dessas letras. Tranquilo? O proto é prefixo, dá a ideia de primitivo, né, ou de coisa primeira, né, tá? Como é o caso de protozoário, deve ser proto, né, primitivo, e zoo, animal, né? Olha, proto-história. A pior grafia é a que está apresentada em vermelho. Por quê? Porque não temos autonomia para o proto, portanto, o proto-história leva hífen. Olha a regra, hífen quando a palavra que vier depois do prefixo começar com a letra H. E olha, o pseudo, né, que dá a ideia de falso, pseudomania com hífen é errado. Pseudomania de uma única palavra é o correto. Olha mais um alerta. Não existe a palavra pseuda, porque os prefixos são invariáveis. Portanto, mania é feminino, mas o correto é pseudomania. Tranquilo, né? E o semi, que dá a ideia de quase ou de metade, semi-escuridão com hífen é erro, e semi-escuridão, uma palavra só, acerto normal. Olha, só uma palavra até agora apareceu na terceira coluna, apareceu com hífen, que é o proto-história, isso porque história começa com a letra H. As outras você viu. Uma delas, o neorromântico, né, neorromantismo, até duplicou a letra R, mas o hífen não pode acontecer. Vamos aumentar mais ainda a quantidade de prefixos? Olha, acho que ali apresentei mais de 10 para você. Não, acho que apresentei 9. Né? Vamos lá. O ante com E é prefixo e o antessala, olha o detalhe curioso, não podemos usar o hífen, o SS é obrigatório. O ante com I também é prefixo e o antissocial com hífen é erro e sem hífen é acerto. E agora, de novo, note que tanto o ante com E quanto o ante com I terminam em vogal, como a palavra sala e a palavra social começam com a letra S é duplicada automaticamente. Arqui, né, é um prefixo. E olhe bem como se escreve arqui-inimigo, né? Pronto, os prefixos provocam o hífen com a letra H e automaticamente provocam o hífen quando há letras iguais. Repetição de letras. Percebeu, né? Olha o número 4. Sobre é um prefixo. Como é que se escreve sobreexceder? Com hífen, pela coincidência dos dois S. Olha o supra, é prefixo. Como é que se escreve supracitado? Uma única palavra. O hífen fica proibido. O super, prefixo tradicional da nossa língua. Olha, a pior palavra é quando você escreve super e depois a palavra rápido. Não há essa possibilidade para a norma da língua. Portanto, super rápido tem hífen. Olha o detalhe. Pela coincidência do R de super com o R de rápido. Naturalmente, o hífen se impõe nesses casos. Olha o inter, outro prefixo tradicional da língua. Como é que se escreve inter-relação? Automaticamente com hífen, pela repetição das letras. O micro é prefixo que você conhece muito bem, da palavra micro-ondas. Olha a grafia. Micro-ondas escrita. Palavra escrita, né, em duas etapas, o micro autônomo e ondas também é eu. O correto é micro-ondas com o hífen pela repetição de letras. O mini é prefixo e na união de mini mais saia, também pense, né, se nós unirmos o mini mais saia, não podemos colocar o hífen, né? Se nós unirmos com um só S, vai ficar mini saia, que é a lógica de pronúncia do S entre duas vogais. Daí que a grafia correta é mini saia com SS obrigatoriamente. Pronto, você aumentou bastante a quantidade de prefixos. Acho que você viu aí 18 prefixos, né? Tá? Claro que existem muito mais prefixos na língua, mas você vai conhecendo devagar. Vamos lá. Qual é mesmo a regra geral? Como é que anda a memória? A regra geral é: vamos usar o hífen quando a palavra que vier depois começar com a letra H,
ou quando houver repetição de letras. Vamos ao primeiro caso. Repetição de letras. Olha as palavras. Ante mais escolar. Percebe agora por que o hífen é obrigatório? Pela repetição do E. Olha, anti-inflação. Hífen é obrigatório pela repetição do I. Olha, anti-inflamatório. Estão percebendo o hífen? Naturalmente pela repetição da letra I. E o super rápido, que você já viu, com R de super mais o R de rápido, hífen é obrigatório. Olha o subbase, né? Sub termina em B e base começa com a letra B. Isso dá hífen automaticamente. Sabe que uma vez o aluno sugeriu se não poderíamos escrever com apenas o hífen, se não poderíamos escrever apenas com um B e colocar o B ao quadrado, como na matemática. Ele disse, olha, não dá certo, essa união, essa fusão da matemática com a gramática não é uma boa ideia. Pois bem, como se escreve contra-atacar? Com o hífen, pela repetição de letras. E o micro-ônibus? Não, o micro-ondas, mas o micro-ônibus também, né? Vai levar hífen. O micro-ondas, naturalmente, com o hífen. O arqui-inimigo, automaticamente com hífen. E o hiperrealismo, automaticamente com o hífen. Pronto, você não tem mais o que reclamar. Quando houver coincidência, a última letra do prefixo e a primeira letra da palavra que vem depois, quando houver coincidência de letras, hífen automaticamente. Pronto, agora é aplicar em todos os casos. Mas vamos ver, dentro da regra geral, uma coleção de palavras com o prefixo e logo depois a letra H. Como é que se escreve autohemoterapia? Automaticamente com o hífen, uma palavra técnica, não é? Relativa a sangue, naturalmente com hífen. Olha, o ante mais horário, uma palavra popular, muito usada no dia a dia, sentido anti-horário, com o hífen por conta da letra H. O pseudo-homem, automaticamente com hífen, por conta da letra H. Pseudo, palavra invariável. Se fosse mulher, pseudo-mulher, numa única palavra, não teríamos o hífen. O extra mais humano, esforço extra-humano, com o hífen, por causa da letra H. E o subhumano? Aí a primeira particularidade, a primeira zebra dessa regra geral. Claro que o subhumano com o hífen é normal, sem problema nenhum. Mas a reforma ortográfica de 2009 também deixou como palavra correta o subhumano numa palavra só. Qual é a razão disso? É porque a língua já tinha o subhumano sem o H, sem o hífen, há bastante tempo. Uma espécie de tradição já do português. Portanto, eles consideram agora, ou a língua gramática, os gramáticos consideram agora que o subhumano pode ter duas grafias, com o hífen e sem o hífen naturalmente. E o intra mais hepático, dentro do fígado, com o hífen por conta da letra H. O proto mais história, antes da história, ou história primitiva, com o hífen por conta da letra H. E o tradicional super-herói, que todos nós conhecemos, com o hífen por conta da letra H. Convenceu-se agora? Então, pronto, você tem a regra geral, letra H e letras iguais, e pronto, tem uma coleção de palavras para você olhar, para repetir, para se inspirar e acertar com qualquer outro prefixo. Já temos uma zebra, que é o subhumano, que pode ser escrito com o hífen e sem o hífen. Então, e o que fazer? Olha o drama. Se você tem um prefixo que termina em vogal, como é comum na nossa língua, e logo depois tem uma palavra começando com a letra R e a letra S. Você já sabe, né? Bora? Qual é a resposta? Vamos ter de duplicar o R e o S, transformando em dígrafos RR e SS. Olha só, eu quero unir o ante mais social. Não posso colocar o hífen, porque o hífen tem a norma do H e das letras iguais. Então, antissocial com SS. Auto mais refração. Autorrefração com RR. Contra mais reforma, nome histórico, letra maiúscula. Contra-reforma com RR, né? O anti mais rábica, naturalmente, vacina antirrábica com RR. Lembrar que rábica é raiva, né? Para você não ficar pensando que é uma vacina contra qualquer outra coisa, contra a raiva, né? Tá? E agora, o anti mais sala. Também pensemos, escrever a palavra antessala com o S apenas ia ficar antesala, ia ficar muito estranho, por isso SS.
o bi mais sexual, bissexual com SS, o intra mais renal, intrarrenal, RR, proto mais revolução, proto-revolução, RR, e o psicossocial com SS automaticamente. Vamos de novo? Não é reforma ortográfica de 2009, acredite. Antes da reforma ortográfica, já era norma na língua que quando o prefixo termina em vogal e a outra palavra começa com R ou S, se não há o hífen, e agora não há mais, nós temos de duplicar a letra R e a letra S. Para frente? Então vamos lá. Agora olha, não podemos usar o hífen porque não cabe na regra todas as palavras que eu vou apresentar a você agora. Vamos ver se você entende? Ó. Eu quero unir anti mais ácido, naturalmente antiácido, uma palavra só. Agora, não posso pensar em hífen, né? Por quê? Porque não tenho a letra H e nem repetição de letras. Quero unir alto mais imune, autoimune, uma só palavra. Quero unir alto mais escola, autoescola. E aqui vai um alerta. O brasileiro tem mania de escrever alto e depois escola, como se as duas palavras fossem autônomas. Nós sabemos que o alto e escola não podem ficar separados. É uma tradição, é uma grafia popular mais equivocada. Então, o contra mais indicação, uma palavra só, contraindicação. O anti mais islâmico, mas o anti com E. Antes do islamismo, né? Uma palavra só. Se fosse o anti com I, anti-islâmico, contra, né, o islamismo, aí teríamos o hífen por conta dos dois Is. Olha, infra mais estrutura, que você já viu, uma única palavra. Intra mais ocular, uma única palavra. Semi mais acabado, semi-acabado. E o subestação. Aí eu quero que você pare para pensar. Como depois do sub, que termina em consoante, vem uma palavra começando com vogal, aí o sub perde totalmente a autonomia fonética. Não há liberdade para pausa. Subestação. Olhe, questão fonética, questão de pronúncia, a pronúncia correta é subestação. E eu estou mostrando a separação silábica para você conscientizar-se de que o B se desloca formando uma sílaba nova com o ES. Bem interessante, não é isso? E já tinha acontecido, mas eu não mostrei, no subhumano, que é a exceção, né? Olha a pronúncia, subhumano, automaticamente com o B formando sílaba com a vogal seguinte. Para frente, olha, quero apresentar para você grafias e pronúncias especiais. Vamos tentar? Olha só, envolve grafia e envolve pronúncia. Vamos lá. A primeira delas é o abrupto. Sempre foi abrupto. É engano quem diz, ou quem ainda diz ou dizia abrupto. É engano. Portanto, o desastre aconteceu abruptamente. Tranquilo, né? Então, com essa tendência para modificar a pronúncia, a reforma ortográfica de 2009 resolveu admitir duas grafias corretas, com o hífen, abrupto e sem o hífen, mas uma única pronúncia. Preste bem atenção à separação silábica. AB, RUP e TO. Portanto, já temos uma palavra interessante, a grafia de abrupto, que permite a grafia com hífen e sem hífen, mas não permite duas pronúncias. Olha, número 2 é o subhumano. É só para reforçar. A grafia com hífen é correta, sem o hífen também é, e olha agora a separação silábica, subhumano, né? Tá? Olha a terceira palavra especial, e aí você vai raciocinar e admitir. Se nós escrevermos a palavra subreitor sem o hífen, há uma forte tendência de alguém ler subreitor, ou seja, modificar a pronúncia da palavra. Então, isso ocorre com pouquíssimos prefixos, principalmente com sub, com sob, que termina em B. Então vamos ter que acrescentar mais uma letrinha naquela regra, naquela lógica do H e da repetição de letras, a letra R, por conta da tendência de mudança de pronúncia. E há uma regra, uma lei, que supera todas as outras, que é a lei da eufonia. Ou seja, o hífen é uma ferramenta auxiliar para a pronúncia, né? Portanto, subreitor é uma palavra que merece ser escrita com hífen. Mesma coisa para sub-região. Imaginemos que alguém escreva sub-região numa única palavra.
eu acho que a tendência para alguém, pelo menos de ímpeto, dizer sub-região. Aí depois a pessoa pode até notar que é uma palavra estranha e dizer sub-região. Portanto, o hífen é obrigatório. Mesma coisa para subrepresentar. Tem o hífen, né? Mesma coisa para sob-roda. Imagine então que alguém escreva numa única palavra sem o hífen. Acho que vai ler só broda, achar a palavra estranha e depois até deduzir que é sob-roda, né? Tá? Olha, e se depois do sub vier uma vogal, subalimentado, preste bem atenção à pronúncia e à separação silábica. Você já descobriu isso, por exemplo, na palavra subhumano, né? Tá? Se depois do sub vier solo, ou sala, ou seção, eu quero que você pronuncie comigo. Como é que você diz? Subsolo ou subsolo? Não é automático? Subsolo, subsala, subseção. Significa que você não tem coragem de pronunciar o S como se fosse Z. O que eu quero provar com essa trilogia? Que há uma palavra na língua muito especial que causa dúvida entre S e Z e você não pode pronunciar subsídio, porque estaria na contramão da fonética, ou seja, se depois do sub vier a letra S, o som não é de Z, como você acabou de comprovar, por exemplo, em 3 palavras tradicionais. Portanto, habitue-se a subsídio. Pronúncia normal, como se diz subsala ou como se diz subsolo. Perfeito até aí? Pronto, uma seleção de 9 grafias muito especiais e pronúncias, né? Não é só o problema da grafia, mas também o problema fonético. Vamos então a um prefixo muito especial que tem uma regra só para ele. E agora? Qual é o prefixo que na reforma de 2009 ganhou uma regrinha particular? É o có. E qual é a regra? Não tem mais hífen. Também antes da reforma ortográfica, não sei se você lembra, se tinha intimidade com o có, mas havia uma bagunça generalizada. Você encontrava o có numa gramática com hífen e na outra sem. Num dicionário com hífen, no outro sem. Pronto, agora é uma regra geral, sem exceção. Não se usa mais hífen com o có. Aí vem um drama. E se depois vier a letra H? Se depois vier a letra H, está aí, ó. Como é que se une có mais herdar? Numa única palavra, sem o H. Não temos mais o hífen. E o coerdeiro sem o H e sem o hífen. E o coabitar, sem o H e sem o hífen. E o co-obrigação, mesmo com as 2 letras iguais, naturalmente sem o hífen, porque não há exceção para o có. O co-opositor, também com 2 letras iguais, sem o hífen, né? Aí o co-autoria, sem hífen. O cosseno com SS, você já está alerta com relação a isso. Por quê? Porque imagine escrever cosseno com S apenas. Ninguém dirá cosseno, dirá coseno, por conta do som dizer para o S entre 2 vogais. E o cossecante da matemática também com SS. E o corréu? Tudo bem. Para você que trabalha com direito, olha que você vai prestar bem atenção à palavra corréu, porque você não pode esquecer o acento. Por quê? Porque do verbo correr no passado, você diz eu corri, tu correste, ele correu. Então imagine, quando você tirar o acento do corréu, teremos o correu, e isso deve dar uma confusão muito séria num texto oficial, em um documento. Tranquilo, né? Pronto, você conheceu uma lista de palavras especiais com o có. Ela não se esgota, mas a regra é que é firme. Não há mais hífen com o prefixo có. Acabou. Pronto, então vamos olhar uma lista de prefixos. São 10, quer ver? Vamos lá, são 10 em que o hífen era obrigatório antes da reforma ortográfica e não mudou. A equipe achou por bem respeitar 10 prefixos da língua por conta da idade, da tradição, e são 10 prefixos que provocam hífen automaticamente. Uma outra zebra, mas vamos conhecê-los. É o além, né? Acho que os 5 primeiros, nós poderíamos dizer que terminam com em. É o além, o aquém, o recém, o bem e o sem. Vamos fixar? São 10 e a metade termina em. Além, aquém, bem, recém e sem. Olha,
Regra geral, depois desses prefixos, o normal é colocar um hífen, como ocorre, por exemplo, com além-mar, além-túmulo é hífen automático, com aquém túmulo, aquém oceano, com o bem, pode ser bem amado, pode ser bem-vindo, cuidado com bem-vindo. O bem-vindo tem uma tendência, ou há uma tendência para que o bem-vindo seja alterado. Veja, se nós olharmos, né, nas placas, nos tapetes, nas toalhas, né, nas placas, você encontra 3 grafias. Encontra o bem-vindo correto, que é com hífen, mas encontra o bem-vindo numa única palavra, com a letra N. E há uns corajosos que escrevem o bem e depois escrevem vindo, que é, já alertei você, a pior grafia, porque o bem nesse caso é considerado prefixo da língua. Tranquilo, não é? Portanto, a grafia correta é bem-vindo com o hífen. Agora, claro, né? Se a pessoa tem o nome bem-vindo, letra maiúscula, nome próprio, aí pronto, é uma palavra só, com a letra N, não há problema nenhum. Sabe que os pais são vivos, né? Quando o filho é planejado, gravidez desejada, bem-vindo. Quando não é, eles poderiam colocar o nome de mal-vindo, mas eu acho que isso ia traumatizar o filho, e eles são vivos, colocam o nome de Malvino. Olha a vivacidade, né? Tá? Mas tudo bem, vamos para frente. Se o nome for Malvino, lembra Malvindo, mas deve ser brincadeira. Vamos lá. Número 4 é o recém. Recém-casado com hífen. E olha, recém-corno, hein? Porque às vezes a pessoa diz, mas começou semana passada. Primeiro que não deve ter começado semana passada, é ilusão, né? Tá? Você é o último a saber. Por isso já vem acontecendo há bastante tempo. Mas o hífen não interessa se começou ontem, semana passada, mês passado, ele é automático. Portanto, recém-corno, além dos chifres, tem o hífen com automação. Bem, e o pré-datado, pré-nupcial, pré-eleitoral, mas o pré é problemático, ou seja, nós temos zebra. Dê uma olhada. Olha como se escreve pré-conceber. E, naturalmente, né, tudo que deriva do verbo pré-conceber. Não tem hífen. O pré-determinar também não tem. O pré-estabelecer não tem. E o pré-existência, pré-existir, não tem. Portanto, é muito curioso o pré. Tem uma regra geral, mandando colocar hífen de modo, né, irrestrito, mas os gramáticos alegam que algumas palavras, por tradição, ganharam essa liberdade de escrita. Na verdade, não é bem liberdade, não, porque é uma grafia única para pré-conceber, para pré-determinar, pré-estabelecer, pré-existir, pré-existência. Tranquilo, não é? Vamos para frente? Olha, ainda é uma lista de 10. O 6º é o pró. Portanto, pró-mulher, pró-marido, pró-chope, né? Invente palavra, mas se começar com o pró, teremos o hífen automaticamente. Agora, no direito, atenção, você que trabalha na área jurídica, aí tem uma expressão, né, pro forma, que é por pura formalidade, que é latina, expressão latina. Naturalmente, nem teremos o acento, não teremos o hífen e 2 palavras. Mas o itálico é obrigatório para você que escreve, produz texto. Quando uma palavra é de outra língua, aí é norma gramatical, ou você coloca entre aspas, ou hoje, com toda a facilidade do computador, toda a facilidade dos editores de texto, o itálico é obrigatório. Tranquilo, né? Vamos então para o item 7, é o ex. Atenção, tudo que tem ex tem hífen, portanto, ex-marido, ex-sogra, ex-cunhado, e claro, né, tá? Se é da área jurídica e a expressão é latina, atenção para a pronúncia, não é ex, é ex, portanto, ex abrupto, olha a pronúncia, né? Ex abrupto, de súbito, sem preparação, é em itálico, não tem hífen e são 2 palavras. Pronto, por isso que é o português jurídico, é para você receber essa orientação, tanto de pronúncia quanto de grafia, e até mesmo do sentido das coisas, não é? E ainda no direito, olhe bem, não é ex, é ex, é o ex aequo, que é com equilíbrio, com igualdade, com equidade, né, tá? 2 palavras em itálico, sem o hífen. Tranquilo, né? E a pronúncia que não é ex, naturalmente é ex.
Número 8 é o pós, não tem zebra, pós-operatório, pós-textual, né? Pós-data, pós-venda que está na moda, isso é perfeito, é com hífen. Número 9 é o sem, também um sem número de palavras, como é o sem terra, sem teto, sem vergonha, mas pode ser sem camisa, pode ser sem mulher, pode ser o grupo dos sem dinheiro, não há problema nenhum, nós não temos exceção para o sem, naturalmente com o hífen. E o vice? Vice-prefeito, vice-reitor, vice-diretor, vice-presidente e até o órgão vice-presidência da República, naturalmente com o hífen. Tranquilo? São 10. Vamos testar a memória? Olha o que eu disse, 5 desses 10 que sempre provocam hífen terminam em "em". Bora comigo? É o além, o aquém, o recém, o bem e o sem. Qual é o problemático que você viu aqui que tem zebra e são muitas? É o pré. Muito cuidado então com o prefixo pré, porque quando a palavra digamos, é antiga e tem tradição de não levar hífen, você não notou. Mas mesmo lá no pré-existir, pré-existência, pré-estabelecer, mesmo com o pré terminando em "é", e existir ou estabelecer começando com "é", nós não temos o fenômeno do hífen, portanto um prefixo para você olhar com mais cuidado. Tranquilo? Então, olhe, agora eu quero discutir o hífen, outra palavra. Além do có, lembra que o có ganhou uma regrinha só para ele, não tem mais hífen, mas o mal já tinha uma regra só para ele e a reforma ortográfica de 2009 não mexeu com o mal. Portanto, não vale aquela desculpa, antes da reforma eu sabia tudo, não é bem assim, porque essa regra do mal e também aquela regra dos 10 que você acabou de ver, aquilo já existia antes da reforma ortográfica, não foi alterada. Portanto, mal com L provoca hífen com a letra H, com as vogais e com a letra L. Mas não reclame, porque a letra H é da regra geral e a letra L é porque o mal termina em L. Então, a novidade do mal com L são as vogais. Provoca hífen com todas as vogais, não é com uma ou outra, todas. Vamos testar? Como é que você escreve malaventurado? Pior é a pronúncia, malaventurado. Tem que ser a pronúncia como se fosse uma única palavra, já que o hífen não separa. O hífen é próprio para unir palavras. Hífen é obrigatório, né? Como é que se diz? Mal-estar ou malestar? Acredite, malestar. Naturalmente com o hífen, mas a pronúncia como se fosse uma única palavra. Maleducado, portanto, pessoa maleducada, automaticamente com o hífen e a pronúncia, né? Mal-humorado, mal-humorado, como se o H não existisse, mas o hífen é obrigatório por conta da letra H. Mal limpo, né? Ambiente mal limpo, por conta da repetição do L, né? É uma regra que você já fixou. E, olhe, aí vem palavra sem hífen. Como é que se fala mal criado? Falar não é o caso. Como é que se escreve mal criado, já que o hífen é um problema de grafia? Naturalmente, o mal criado numa única palavra. E aí, aquela zebra que você já viu comigo. Que agora não é zebra, porque como o mal tem uma regra para nortear o uso do hífen, é por isso que mal me quer, nome de planta, é uma palavra só, por conta dessa regra do mal. Mas o bem me quer, tradição, porque o bem leva hífen, e outra tradição, porque é nome de planta. Tranquilo, né? O bem me quer. O problema, então, é o mal me quer, porque contraria aquela regra do nome das plantas e dos animais. Agora, uma coisa cruel. Se você tivesse que escrever bife mal passado, como você escreveria? Posso adivinhar? Eu acho que você escreveria mal e a outra palavra passado. Não colocaria o hífen, mas não uniria as duas. É a pior grafia. Sabe por quê? Raciocine comigo. Como o bife é um substantivo, a palavra que você vai usar logo depois é um adjetivo. Então, assim como existe bife cru, bife assado, bife mal passado, uma única palavra. É a mesma lógica para roupa mal passada, é a mesma lógica para história mal contada, para garoto mal criado. Percebeu o detalhe curioso? Portanto, atenção, cuidado com a grafia que tem o mal e depois a palavra passada, que naturalmente é uma grafia equivocada. E o mal visto, né? Uma pessoa mal vista por todos, ou um homem mal visto, uma palavra só, não temos a liberdade para escrever separadamente.
Meu amigo, minha amiga, é alerta. Por quê? Porque o mal com U tem uma regra geral para ele. Qual é? Não provocar hífen. Mas vamos olhar as zebras da língua. O mal com U não provoca hífen, portanto você escreve mau humor e não pode pensar em hífen, porque o mal não é prefixo. Olha a lógica. O mal com L é considerado como prefixo na palavra mal passado, mal educado, né, tá? Mal visto e vai por aí. Mas o mal com U é um adjetivo, portanto escreve-se mau humor, duas palavras, o mal tem autonomia, mal com U. O antônimo de mal, né, é bom nesse caso, por isso que o mal é com U. Mal pagador, também em duas palavras, não podemos pensar em hífen e nem unir as duas. Mal filho, também, duas palavras automaticamente. Mal elemento, olhe bem, fiz de propósito, porque elemento começa com vogal. Essa coisa de colocar hífen no mal, quando a outra palavra começa com vogal, é o mal com a letra L, não o mal com a letra U. Agora olha a zebra. Mau caráter é com hífen, automaticamente. Cuidado com o plural. Você tem coragem? O plural é maus caracteres. Então imagine um repórter ao vivo, né, numa passagem, dizendo que o mercadinho foi invadido por dois maus. Acho que a pessoa cagueja dois maus e troca por dois bandidos. Pronto, né? Que talvez não tenha coragem de dois maus caracteres, que é o plural corretíssimo, e com hífen automaticamente. Olhe, mal olhado, tem hífen, obrigatório, não me pergunte por quê, tradição da língua, portanto dê uma olhada. Mau caráter, maus caracteres, mal olhado, maus tratos, só pode ser usado no plural, não tem o singular. E mau vizinho, quando é uma planta. Veja, se é um vizinho mau, são duas palavras. Se é o nome de uma planta, aí cai naquela regra geral do nome das plantas e dos animais. Aí o hífen é automático e obrigatório. Tranquilo? Tranquilo? Pois bem, o para deveria estar naquela regra dos 10, aqueles 10, do além, do aquém, do recém, do bem, do sem, do pré, do pró, lembra, né? Porque o para, o normal do para é ter o hífen. Mas como há umas zebras e uma outra particularidade, que o para perdeu o acento, nós então vamos colocá-lo separadamente aqui para você. Mas ele é um prefixo. Portanto, olha, não se usa hífen para quedas, nem paraquedismo e nem paraquedista. Então essas três palavras ficaram especiais. O acento sumiu e o hífen também nas três. Agora olhe, em para-balas, aí o hífen é obrigatório, o acento não existe mais. Em para-brisa, o hífen é obrigatório. Em para-choque, hífen é obrigatório. Em para-raios, no plural, né? Duas em que o plural é obrigatório, para-balas e para-raios, né? O para-sol e o para-vento. Vamos ouvir de novo? O lógico do para é provocar hífen, mas existem três palavras na língua sem: paraquedas, paraquedismo, paraquedista. E há uma outra particularidade para o para, que antes da reforma ortográfica de 2009 ele levava acento, agora não leva mais. Como é que você sabe se o para é verbo ou se ele é uma preposição? Pelo contexto. Não há mais o acento para diferenciar as duas palavras. Pronto, e agora eu quero apresentar para você, não vai chorar, palavras que perderam o hífen por conta da reforma ortográfica de 2009. Havia uma certa tradição, mas também um certo exagero quanto ao hífen em algumas palavras. Olhe a mudança, né? À toa levava hífen, agora não leva mais. É o contexto que vai nos mostrar se é um advérbio ou adjetivo, mas olhe bem para o à toa, com crase, não mais com hífen, né? Tá? Olha, o cão de guarda perdeu o hífen, mas a coleira ficou bem, né? Tá? Olha, o dia a dia tinha hífen quando era substantivo. O dia a dia do estudante, o dia a dia do advogado, o dia a dia do juiz, ou do promotor, ou do aluno. Agora não temos mais hífen, não interessa se é substantivo ou é uma locução adverbial. A mãe de santo, quem diria, né? Com todos os poderes que ela tem, a reforma ortográfica tirou o hífen. Olha, sabe que ela se sentiu mais leve, né? E os orixás não reclamaram? Deixaram, não fizeram greve nem nada tal. E claro, né, se tiraram o hífen da mãe de santo, tiraram também do pai de santo para não haver atropelo nem nada. Tinha hífen, não tem mais. Mas aqueles poderes da mãe e do pai de santo, aqueles continuaram, a reforma ortográfica não entrou nesse mérito.
e o tradicional pé de moleque, o doce, né, a iguaria, né, lá de Minas Gerais, perdeu o hífen. Também havia um certo exagero em colocar o hífen no pé de moleque, porque vamos pensar na razão do hífen. Era para não confundir pé de moleque, doce, iguaria com o pé da criança, né? Mas imagine que alguém diga assim para você, diz, rapaz, antes de dormir eu como um pé de moleque. Você não vai pensar que a pessoa mata uma criança, corta o pé para comer antes de dormir. Portanto, havia um certo exagero em colocar o hífen nesse tipo de palavra. Olha, pé de cabra, aquela ferramenta perdeu o hífen, mas continua sendo usada para arrebentar caixa eletrônico e outras coisas, tá bem? Olha mais, e pé atrás ficou. Não foram todos os pés que perderam o hífen. A expressão pé atrás, ficar com o pé atrás, ter pé atrás em relação a algo, a alguém, ficou com o hífen, né? E o pôr do sol não perdeu o acento, mas o hífen sumiu também, sem problema nenhum. O pai de santo já havia dito para você, para ficar em igualdade com a mãe de santo, né? E o pai avô continua tendo o hífen sem problema nenhum. Você vai acompanhar comigo uma sequência muito didática para ficar de bem com o português e sempre que possível vamos guiá-lo para a sua área, para a área jurídica. Até a nossa próxima aula.